Boa tarde, primeiro ano. Então, essa é uma videoaula gravada, né? Eu já tinha gravado as boas-vindas de vocês. E aí, resolvi deixar para gravar a aula em um outro dia, tá? Que é hoje, no caso. E aí, eu vou gravar para vocês a nossa primeira aula, que vai ser sobre células, tá certo? O tema da aula vai ser célula. A gente vai conversar um pouquinho sobre as células. Eu vou passar também para vocês essa primeira aula, vocês vão ver os vídeos de boas-vindas, mais esse vídeo aqui, tá certo? E o tempo restante da aula, né, o que sobrar, porque a gente tem 2 aulas seguidas, então a primeira vai ser com vídeo e a segunda vai ser vocês fazendo a atividade que eu vou passar, tá bom? Eu vou ver se eu explico isso no final do vídeo, se não ficar muito longo, ou se eu deixo para falar por áudio no WhatsApp, tá certo? Então vamos lá. Com relação a alguns acordos, né, de aula, antes de iniciar a aula, eu quero falar rapidinho sobre alguns acordos, que o que vai ser cobrado de vocês, certo? Com relação à presença, né, que tem a ver com a nota também, é vocês colocarem, repetindo, porque eu vou falar isso por áudio também, o seu nome completo nos comentários aqui embaixo. Então, não deixe de colocar seu nome completo e colocar a sua turma. Então, assim, não é João, não é, eu tô inventando qualquer nome, não é João do primeiro ano, tá certo? É João de Souza Brito, primeiro ano A. Maria. Maria, às vezes pode ter uma Maria no primeiro A, no primeiro B ou no primeiro C. Então, eu não vou dar a sua presença. Então, você coloca quem você é. Maria Alves de Souza, primeiro ano B. Então, é Maria do primeiro B. Então, é mais fácil para eu achar seu nome. E é bom que não confunde. E não corre o risco de eu esquecer você. Porque senão você fica sem seu ponto. E aí, tendo seu nome aqui nos comentários, tem como você dizer, não, aquela aula eu assisti sim. Se você quiser mentir, só colocar o nome no comentário e fugir do vídeo, aí é você que vai arcar com as consequências com você mesma, certo? Eu não tenho como ter esse controle. Mas é importante vocês colocarem o nome aqui como uma prova de que vocês realmente assistiram o vídeo, tá bom? Então não deixa de fazer isso. Eu vou estar sempre repetindo isso, tá bom? Curtir o vídeo, você curte se você quiser. Agora, com relação ao nome, é importante vocês colocarem por vocês, tá bom? Vamos lá falar um pouco de célula. Vocês já estudaram célula, tanto quando vocês eram pequenininhos, no ensino fundamental 1, quanto no fundamental 2. Então, no primeiro ano, em biologia, vocês voltam a estudar célula. E aí volta a estudar todas as estruturas da célula. A parte boa é que quem lembra desse conteúdo, né, vai rever e vai ampliar mais ainda o seu conhecimento, porque a gente sempre vê um detalhe a mais. E quem não lembra de nada, não precisa se preocupar, porque você vai ver do iniciozinho todos os detalhes, tá certo? Então não precisa se preocupar com isso. É lógico que a nossa unidade vai ser um pouco corrida, porque além desse atraso que a gente tem, né, com relação à pandemia e tudo, a aula sendo online, mas vocês não vão ficar prejudicados com relação à aula ser online, porque eu estou explicando aqui como se eu estivesse na sala. Mas uma coisa que prejudica um pouco, né, é o tempo e a minha licença maternidade, né, que veio acabar agora. Então, a gente está com uma semana aí de atraso. Então, vamos tentar correr contra o tempo. Isso eu falei quase 4 minutos para poder correr contra o tempo. Então, vamos lá. Olha só, deixa eu escrever aqui. Meus pilotos não estão muito bons, mas eu vou tentar trabalhar com o que eu tenho agora, tá certo? Prometo melhorar nesse quesito. Vamos lá. Célula. Vocês vão estudar, né? E vão depois fazer a pesquisa de vocês sobre o descobrimento da célula, etc e tal. Vou falar mais detalhes depois. Mas, basicamente, né, a teoria celular que ainda existe é que todo ser vivo, ele é constituído de célula. É o que ainda está em vigor, tá certo? E é importante você saber disso. Por quê? Porque em algumas literaturas, você sempre vai ver, em algumas não, em praticamente todas as literaturas você vai ver que o vírus não é considerado um ser vivo porque ele não possui célula. E é por conta dessa teoria, tá certo? Então existem alguns cientistas que eles ainda estão nesse processo de dizer, não, será que o vírus não vai ser considerado como célula? Vai sim. E aí tem meio que essa briguinha no modo de dizer. Mas a teoria celular vigente
É que todo ser vivo é constituído por célula. E é por isso que o vírus não é considerado um ser vivo, porque o vírus não possui célula, tá certo? O vírus, ele precisa de uma outra célula, de uma célula para poder se multiplicar. Se ele não tiver essa célula para ele se multiplicar, ele não consegue. Então, ele não é considerado ser vivo ainda, né? Então a gente não sabe, isso pode mudar. Aí vamos lá. E como é essa célula? Não, eu anotei aqui meu rascunho para eu poder ver o que, é que eu vou falar para vocês para não esquecer. Porque eu fico conversando demais, eu converso demais. E aí eu esqueço o que, é que eu vou falar. Então, função da célula. Gente, olha só. Vamos falar do ser humano, que é mais fácil, tá? Nosso corpo está a todo momento funcionando, não é verdade? É por isso que a gente está vivo, né? Quando deixa de funcionar é porque a gente morreu. Então, assim, se você corta o cabelo cresce. Você corta as unhas crescem, não é verdade? Então, a todo momento, essas células estão trabalhando ali, se multiplicando. Você está respirando agora. Eu estou respirando, ó. Eu estou inspirando, não é verdade? Ó, todos os gases que estão aqui presentes, que não é só oxigênio, tem nitrogênio também, tem outros gases. E estou expirando, colocando para fora esse gás carbônico, tá certo? Mas quem foi que fez isso no meu corpo? Quem é que está trabalhando? Quem é que está fazendo tudo isso no meu corpo? Eu vou comer, então eu vou triturar esse alimento, né? Vai passar por um monte de órgãos em mim, vai para o meu estômago, vai para o meu intestino, enfim. Quem é que está fazendo todo esse trabalho? Quem é que está pegando os nutrientes do meu alimento e nutrindo com todas as substâncias químicas que o meu corpo precisa? Quem é que está fazendo tudo isso comigo? Quem é que está com vocês aí, né, fazendo o sangue circular pelo corpo ou comigo? Quem é que está fazendo isso? São células, tudo é célula. Então, o nome de todo esse funcionamento do meu corpo, ele é chamado de metabolismo. Então, a todo momento, as células estão ali, elas são responsáveis por todo o metabolismo do nosso corpo, por toda a formação do nosso corpo. O mesmo acontece com uma planta também, só que já é um outro tipo de célula, uma célula vegetal. Vegetal significa planta, tá bom, gente? Aí, vamos lá. Basicamente, toda célula vai ter uma proteção por fora, vai ter uma região nela todinha preenchendo e vai ter uma região central chamada de núcleo, certo? Só que existem alguns tipos de célula que não vai ter esse núcleo, mas que vai ter essa região central, beleza? O centro aí da célula. A gente vai ver essas diferenças. Vamos lá. Espera aí que meu piloto caiu no chão, então vou sumir. Voltei. Vamos lá. Olha só. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos para esse formato dessa célula. Vou colocar aqui um exemplo de uma célula animal. Ó, Bruna, todas as células é aquele negocinho redondinho, meio oval. Não, as células não é obrigado a ser tudo do mesmo formato, não, tá certo? Ó, esse núcleo também não é obrigado a estar no centrozinho, não. Tá bom? Então, eu coloquei aqui 2 exemplos de célula animal. Tem uma estrutura envolvendo ela, né? Essa estrutura tem um nome. É uma membrana que envolve, né, toda a célula. Ela protege toda a célula. É a membrana plasmática. A membrana plasmática tem várias funções, certo? Membrana plasmática. Tá certo? Olha só, essa membrana plasmática, além da função de envolver a célula e tudo, ela tem uma função principal, que é ser responsável por tudo que entra e sai da célula. Tá bom? É porque tudo que vai entrar nessa célula aqui vai ter que passar pela membrana. E tudo que vai sair dessa célula aqui vai ter que passar pela membrana, não é verdade, gente? Então, ela é responsável principalmente por isso. É por isso que quando você vai estudar a membrana plasmática de forma detalhada, aí tem os transportes de substâncias, tem os tipos de transporte, tem transporte que gasta energia, tem transporte que não gasta energia, tem um monte de detalhe que dá para estudar com a membrana plasmática, mas que a gente não vai ver nessa primeira aula, tá? Na verdade, eu ainda estou vendo aí com o outro professor se a gente vai ver esses detalhes mesmo ou não.
tá? Porque tem a sugestão do Estado. Eu vou pegar minha água. Tem a sugestão do Estado das coisas que a gente vai trabalhar e a gente pode modificar também essas sugestões, tirar ou acrescentar de acordo com a realidade da escola. Aí, olha só. Tô com pouca água, né? Por quê? Porque eu estava gravando uma outra videoaula para outra turma, né? Vocês estão sendo a segunda turma que eu tô gravando hoje. Vamos lá. Então, vou apagar essa setinha aqui, porque a gente não vai falar agora de membrana plasmática. Eu só quis colocar essa observação. E que é importante vocês saberem agora, tá? Você não vai saber tudo de membrana. Mas você vai saber que a membrana plasmática existe e você vai saber que ela tem várias funções, mas que uma das suas funções principais é ser responsável por tudo que entra e sai da célula. Pode anotar aí no seu caderno, dar o pause e anotar. Vamos lá. Tem essa região aqui de dentro, gente, ó. Essa região de dentro não é vazia. Essa região de dentro tem um monte de coisas, tá bom? Que são as organelas, tá bom? O nome de toda essa região aqui, ela é chamada de citoplasma. Citoplasma. Isso vocês também já viram. Isso é revisão para vocês, que isso aqui vocês já viram no ensino fundamental, tá? Pronto, citoplasma. E é no citoplasma que tem essas organelas citoplasmáticas. Gente, olha só. Eu não disse para vocês que a célula ela vai estar fazendo várias funções no nosso corpo, né? Além de formar nosso corpo todinho, porque nosso corpo todo é constituído de célula, né? Essa célula, ela vai ser responsável por várias coisas. Então, assim, cada região da célula, ela vai ter uma função. Então, se a membrana plasmática está controlando tudo que entra, tudo que sai, o citoplasma, ele também vai ter a sua função. A sua função é o quê? Né? Além de várias outras funções que podem ser atribuídas ao citoplasma, ele é cheio de organelas. E essas organelas citoplasmáticas são estruturazinhas, que cada uma vai ter a sua função. Tá certo? Cada uma vai estar, uma determinada estrutura pode estar formando proteínas no nosso corpo. Uma outra estrutura pode estar pegando coisas que fazem mal ao nosso corpo e matando e jogando fora. Certo? Eu estou falando uma linguagem simples. Então, cada organelinha, cada estruturazinha presente aqui no citoplasma vai ter a sua função. E a gente vai estudar isso. Isso a gente vai estudar com certeza. Aí, vamos lá. Eu tô vendo aqui, né? De fora para dentro, eu tô vendo que tem membrana, que tem citoplasma. E o nome dessa região central, eu já falei no início da aula. Quem lembra pode falar aí. Que é o quê? O núcleo. O núcleo da célula, tá certo? Só que eu falei para vocês também que nem todas as células vão ter núcleo. E aí a gente vai falar sobre isso aqui do lado. Vou até separar aqui que a gente vai falar sobre aquilo ali do lado. Pronto. Esse núcleo aqui, gente, ele tem essa estrutura contornando ele, tá? É tipo uma outra membrana. Essa outra membrana, ela é chamada de carioteca. Carioteca. Ou envelope nuclear. Envelope nuclear. Tem um outro nome também. Envoltório nuclear. Também é um outro nome que se dá. Então, o que é a carioteca? O que é esse envelope nuclear? É uma região, é uma membraninha que vai estar ali protegendo, contornando essa regiãozinha aqui do meio. Tá certo? E vai estar guardando um material que é muito importante para a gente, certo? Não só para a gente, como para as plantas, os outros animais, enfim. Que região, o que é isso que tem aí dentro do núcleo? O nosso material genético, o nosso código genético. Alguém lembra o que é esse material genético? Quem lembra pode falar em casa. Os pais de vocês vão dizer, o meu filho tá doido, porque a professora tá falando, tá tudo gravado e ele tá aqui conversando sozinho. Mas pode falar aí para você ir fixando o conteúdo. Quem lembra vai falar
que o material genético ou código genético é chamado de DNA. Já ouviram falar em DNA? Eu espero que a grande maioria já tenha falado de DNA. Vou colocar o nome DNA aqui dentro, tá bom? Gente, olha só, as partes do núcleo, é só essa carioteca que envolve aqui? Não, tá? Tem nucleoplasma, que é uma região central, como se fosse citoplasma, só que aqui dentro, certo? Tem o nucleolo, que é lá no centrozinho, que é onde é fabricado ribossomos, que são organelas. Só que eu não vou trabalhar com partes do núcleo aqui agora, tá bom? O que é importante vocês saberem agora? É importante vocês saberem que aqui no centro tem um núcleo, aqui no centro tem um núcleo, e esse núcleo tem o nosso material genético, que é o nosso código genético, que é o DNA, que eu coloquei aqui escrito no centro. Só um momentinho que eu vou dar uma pausa no vídeo. Pronto, retomei o vídeo, é porque estavam me chamando aqui para eu resolver uma coisa, vamos retomar aqui. Já até me perdi onde é que eu tava, peraí, não tem vocês para me dizer onde foi que eu parei. Aí vamos lá. Tá, eu tava revisando, né, sobre o que a gente viu aqui agora. Então, o que é que a gente viu, né, como uma revisão, porque vocês já estudaram isso, mas mesmo quem não lembra, dá para lembrar agora, tá bom? O que é que a gente viu? Um exemplo, né, de uma célula animal. A gente já viu que todo ser vivo é constituído de célula e que o vírus não é considerado um ser vivo porque ele não possui célula. Para ele se multiplicar, ele precisa entrar em uma outra célula. É por isso que o vírus é chamado de parasita intracelular obrigatório. É por causa disso, porque ele precisa de outra célula para se multiplicar. E a gente está vendo um exemplo de uma célula animal, onde vai ter a membrana plasmática, que envolve toda a célula, vai ter a região do citoplasma, onde tem as organelas citoplasmáticas, tá bom? A gente viu que a membrana plasmática, ela é responsável por tudo que entra e sai da célula, é uma das suas funções, né? É a função principal dela. E a gente viu que o núcleo é essa região da célula onde está presente o DNA, tá? E o que forma esse núcleo é essa membraninha aí que vai formar esse núcleo, que essa membrana é chamada de envoltório nuclear, envelope nuclear, é chamada de carioteca, são tudo nomes que são chamados esse centro do núcleo, tá bom? Uma dica que eu não falei com vocês. Em geral, na sala de aula, né, a gente dá o tempo para quem gosta de copiar, copiar. Eu sei que vocês, a grande maioria, gosta de estar sempre copiando, gosta de fazer um esquemazinho no caderno, porque acha que fica mais fácil para poder estudar. Eu particularmente gosto, eu gosto de fazer um esquemazinho no caderno. Então, o que é que você faz? Como a aula é gravada, você vai apertando pause ali, vai copiando. Se eu fiz um desenho, você aperta o pause e desenha, certo? Isso ajuda você a relembrar da aula depois, tá bom? Aí vamos lá. Vou dar um outro exemplo aqui. Deixa eu ver. Não vou falar disso agora não. Vou vir pro lado de cá. Vamos pro lado de cá. Vou beber mais água. Olha só. Eu falei pra vocês que nem toda célula vai ter essa carioteca. Nem toda célula vai ter essa membraninha protegendo o material genético. Então, se eu pegar e apagar aqui, se eu apagar isso daqui, ó, vou apagar. O que acontece? O DNA, o material genético, vai estar o quê? Solto dentro da onde? Do citoplasma, tá bom? Então, o que eu quero dizer? Que existem algumas células que não vai ter essa membrana. Então, eu vou colocar aqui de volta a membrana. Por quê? Porque aqui é uma célula animal. Então, a célula animal tem essa membrana. Então, voltei e coloquei a membrana, tá bom? Toda torta, horrorosa, mas eu coloquei. Vamos lá. Me dá um exemplo, Bruna. Me dá um exemplo de célula que não vai ter esse envoltório. Ó, a célula, por exemplo, de uma bactéria. Uma bactéria, ela vai ter tipo uma cápsulazinha, tá? E aí ela vai ter, ó, eu na frente, ó, vocês estudando o quê? Meu cabelo, né? Disfarça. Ó, ela vai ter essa cápsula, vou sumir aqui para vocês enxergarem. Essa cápsulazinha é formada por quê? Tem uma membrana mais internamente e por fora tem tipo uma parede, ó. Tipo uma parede. Então, além da membrana, vou colocar aqui membrana. Ó, gente, vou colocar só assim, abreviado. Ó, tá horrível para vocês verem, a imagem tá horrível. Deixa eu ver aqui se eu melhoro para vocês.
Ó, membrana. Aí tem essa partezinha aqui que vai ser tipo uma parede, né? Formando essa cápsula. Tá? E aí essa região de dentro é o citoplasma, né? Ela não deixa de ter um citoplasma. Isso aqui é uma bactéria. Estamos vendo uma célula de uma bactéria. Tem o citoplasma. E o citoplasma também tem algumas coisas, tá bom, gente? Pronto. Tem ribossomos aqui. E aí aquele material genético ali, ó, vai ter carioteca aqui? Não. Não tem carioteca. Estamos vendo um exemplo de uma célula que não vai ter esse envelope nuclear, não vai ter esse envoltório nuclear. Vai ter o material genético, o DNA aqui solto, tá? Ó, vou colocar um DNA solto aqui. Beleza? Pronto. Tô vendo um exemplo de célula que não possui a carioteca. Tá. E por que você tá falando isso, Bruna? O que é que isso tem a ver? Primeiro, porque a gente está vendo tipos de células diferentes. E segundo, para você aprender um conceito que é super importante, que é saber o que é célula procariótica e o que é célula eucariótica. Às vezes vai falar assim, célula procariótica ou eucariótica, ou vai falar assim, aquele ser é um ser vivo eucarionte ou é um ser vivo procarionte. Tá certo? Às vezes muda só o finalzinho da palavra. Então, o que é que vai ser a bactéria? A bactéria vai ser um ser vivo procarionte. Procarionte. Tá bom, gente? E vai ser procarionte porque o que é o ser vivo procarionte? É aquele ser vivo onde o seu material genético encontra-se aqui, ó, solto dentro do citoplasma. Tem alguns livros mais antigos que chama de desorganizado. Ele tem o núcleo desorganizado. Quer dizer o quê? É porque aquela membraninha é como se protegesse, deixasse protegidozinho. E aqui solto é como se estivesse desorganizado, solto, tá certo? Então, e esse tipo de célula que é assim é chamada de célula procarionte. Ou eu posso dizer que a bactéria é um ser vivo procarionte. E esse exemplo aqui de célula animal, né? Que pode ser da gente, pode ser do cachorro, pode ser de um gato. É um exemplo de célula animal. E aí essa célula animal aqui é procarionte ou eucarionte? Aí é o contrário, né, gente? Se a de lá é procarionte, a daqui vai ser eucarionte. Eucarionte. Tá bom? Ou eu posso dizer que esse ser vivo é um ser vivo eucarionte, ou a célula eucarionte, ou eu posso dizer que é uma célula eucariótica. Então, depende da literatura aí de onde você está lendo, depende da linguagem que aquele cientista, aquele professor que escreveu aquilo, escreveu. Tá bom, gente? Então, essa é uma diferença importante que vocês têm que saber, beleza? Se eu chegar e falar dessa célula aqui, só essa aqui, você não sabe que célula é, de que bicho é, do que é. Mas se tiver numa prova essa imagem aqui de célula e perguntar se é uma célula procariótica ou eucariótica, ou é a célula de um ser vivo procarionte ou eucarionte, você responde o quê? Você responde que é eucarionte. Por quê? Porque você tá vendo aqui a carioteca, você tá vendo o núcleozinho aqui, ó, o material genético tá aqui dentro, todo protegidozinho, tá certo? Então você vai dizer que é eucarionte. Eucarionte. Ó, gente, agora olha só, eu vou colocar um outro exemplo de célula aqui, porque nem todas as células são iguais. Aí eu vou pegar, a planta é um ser vivo? É um ser vivo. Então, o que é vegetal? É planta. Então, eu vou colocar aqui uma célula vegetal. Ó, vegetal. Tá bom? Eu vou desenhar essa célula vegetal aqui. Gente, em geral, uma célula vegetal, né, quando vai esquematizar, quando você vê nos livros e tal, e até no microscópio, ela não é um pouco arredondada como a célula animal é. Ela é uma célula meio retangular, parece um tijolinho. E aí cada livro mostra do seu jeito, tá certo? Então tem livro que mostra ela um pouquinho assim, com as pontas assim. Tem livro que já mostra um pouco assim.
Em geral, você sempre vai ver ela meio retangular, tá bom? Tá tudo troncho aqui, mas também não é exatamente igual na natureza não, viu? Quando você vai ver no microscópio, não é tudo perfeitinho, igualzinho na régua não, viu? Então não fica dando risada da minha cara. Aí, vamos lá. Pronto. Essa célula vegetal, acompanhe comigo. Ela também vai ter parede, tá? Parede. Vou fazer parede aqui embaixo também. Ó, como fica uma capinha, né? Então, ela tem parede celular. Parede celular. Que também serve de proteção, tá certo? E ela também vai ter uma membraninha aqui. Escondidinha, mas vai ter. Então, vou colocar aqui membrana. Ela também tem uma membraninha. E ela também tem citoplasma com várias organelas. Ela também tem. Depois a gente vai estudar as organelas. Por isso que eu não estou desenhando, nem falando, porque confunde demais a cabeça, vendo muita coisa no mesmo dia. Então, vamos lá. Então, aqui é um citoplasma, essa região, né? Citoplasma, que também tem organelas. Então, eu não vou escrever o nome organelas, mas vocês sabem que tem organelas também, tá certo? A gente, quando estudar as organelas, vai estudar também que tem organelas que tem no animal e que também tem na vegetal. Mas a gente vai ver também que tem coisas que tem aqui na vegetal que não vai ter no animal. Então, a gente vai ver depois, quando a gente estudar organelas. O qual que está presente nas duas, qual que está presente só em uma, isso a gente vai ver. E aí, essa célula vegetal tem o material genético dela, e o material genético dela está dentro de uma proteçãozinha, né? Tem uma membranazinha. E o nome dessa membrana, né, pode ser chamado de envoltório nuclear, envelope nuclear, carioteca, é tudo a mesma coisa, tá certo? Então, vou colocar aqui carioteca, que é menor. E é mais rápido. Carioteca. Pronto. Aqui também tem uma membranazinha, né, que é a carioteca. E aqui dentro eu tenho o material genético, né, que é o DNA. Tá dando pra ver aí? Tá dando pra ver. Pronto. Isso é uma célula vegetal que eu acabei de fazer agora junto com vocês. Agora, a minha pergunta vai ser: isso é uma célula vegetal? Vegetal é planta, tá bom? Essa célula vegetal é de um ser vivo procarionte ou eucarionte? E aí, responde aí alto na casa pra mãe achar que você tá doido. Ou o pai, ou o tio, a tia achar que você tá maluco. Conversando sozinho dentro de casa. Ó, então, essa célula vegetal, ela é o quê? Eucarionte. Ó, nem precisa copiar. Vou puxar a setinha pra cá. Ela é eucarionte. Então, as plantas são seres eucariontes. Essa célula é uma célula eucariótica. E por quê? Porque ela tem o seu material genético todo ali organizadinho dentro, envolvido por uma membrana chamada carioteca. Tá certo? Então, conseguiram ver exatamente a diferença? Aí, vamos lá. Para memorizar, vamos supor que eu chegue e diga assim: as plantas, né, do reino Plantae, né? Os animais é do reino dos animais, né? Aí, os fungos, será que é procarionte ou eucarionte? Os fungos, um exemplo de fungo, além do bolor, aquele bolor, quando a comida está estragada, que cria aquele parecendo um algodão em cima das frutas, em cima do pão, aquilo ali é fungo. O cogumelo é também um tipo de fungo. É um ser vivo, não é desses reinos daqui, é do reino fungi. E aí, o fungo vai ser procarionte ou eucarionte? E aí, né? Um pé de alface, que é planta, você já sabe, mas pode estar lá uma lista de seres vivos e você tem que ficar dizendo o que é procarionte e o que é eucarionte. O que é que você vai fazer para saber? Primeiro, tem um assunto que vocês vão estudar, né, de novo, que é a classificação dos seres vivos, os grandes reinos, reino animal, reino plantar, blá blá blá. E aí vocês vão estudar o reino Monera. O reino Monera é o reino das bactérias e das árqueas,
tá certo? O que é a arquea? A arquea, ela foi chamada de bactéria durante muito tempo. Aí depois, por algumas diferenças genéticas que os cientistas perceberam, eles separaram do grupo das bactérias, mas as duas continuam no mesmo reino. Então, quem são seres vivos do reino Monera? Árqueas e bactérias. Eu não vou dar esse assunto aqui agora, falar do que é a árquea, onde ela vive, bababá, porque não é essa a moral da história. Peraí que a gente vai chegar lá. O que é que eu quero que vocês entendam? Que existe um reino chamado Reino Monera, onde é o reino das bactérias com essas árqueas aí. Eles são seres vivos procarióticos, tá bom? Então, ser vivo procarionte vai ser bactérias e árqueas. Nem sei se dá para enxergar, mas eu vou escrever aqui. A árquea se escreve com CH, viu? Eu acho que tá faltando um C ali, mas eu vou deixar assim mesmo, porque eu não tenho certeza se tá errado ou certo. Ó, bactérias e árqueas são seres procariontes. Possuem uma célula procariótica, tá bom? Aqui, o material genético todo solto dentro do citoplasma. Pronto. E os seres vivos, eucariontes, todos os outros eucariontes. Então, assim, se fizer uma lista e disser assim, o protozoário, a alga, a bactéria, o gato, o cachorro, o papagaio, a árvore, o pé de jaca, o pé de alface, não sei o quê. E aí, são seres vivos o quê? Eucarionte. Não sei se você tá memorizando. É tudo eucarionte. Quais são os únicos que vão ser procariontes? Bactérias e árqueas. Então, o que é que você faz? Você memoriza um só. Você memoriza que bactérias e árqueas são seres procarióticos. Tem a célula lá procarionte. E o resto tudo é eucarionte. Diga se não fica fácil de memorizar assim. Ó, muito mais fácil de memorizar assim. Beleza, gente? Então já vai uma dica aí de prova para vocês saberem, tá certo? Deixa eu ver se tem alguma coisa faltando. Já tem 31 minutos de aula, então eu vou ter que finalizar aqui. Tá? Falta um conceito. Um conceitozinho para relembrar. Um conceito. Gente, ser vivo unicelular ou pluricelular. É o quê? Gente, uni, lembra que número? É 3, é 2, é 4? É uni. Então, o ser vivo unicelular vai ser aquele ser vivo que ele é formado por uma única célula. Exemplo, a amiga aqui, bactéria. Um exemplo de ser vivo unicelular. Isso daqui já é o ser vivo, tá certo? Peraí, tive que abrir a porta. Pronto, voltei. Ah, professora, você abriu a porta pra quê? Pra meu cachorro entrar. Porque meu cachorro é assim, ele gosta de assistir aula. É um salsichinha, entendeu? Aí ele tem livre acesso pela casa. Voltando para a aula. Vamos lá. Pronto. Esse o que eu tava falando? Exemplo de ser vivo unicelular. Bactérias, tá bom? Toda essa célula aqui já é uma bactéria, tá bom? Isso daqui, animal, é outro ser vivo? Não. Para formar outro ser vivo, vai ter que ter várias outras células, milhões de células para poder se unir e formar outro ser vivo. Então, eu vou chamar de unicelular? Não. Então, os outros seres vivos vão ser o quê? Pluricelulares ou multicelulares. Por que essa palavra? Porque multi significa, ó, muito, vários. Então, aquele ser vivo que tem mais de uma célula vai ser chamado de pluricelular ou multicelular. Aquele ser vivo que tem uma célulazinha, unicelular. Tá certo, gente? É só esse conceito que ficou faltando. Anota aí no caderno de vocês para vocês não esquecerem. Beleza, gente? Então essa é a nossa primeira aula, uma revisão aí de células. A gente vai continuar falando sobre células, mas depois, tá bom, gente? Um abraço para vocês, um beijão, uma boa tarde. Beijo.